casada que trabalhava em uma empresa de transporte e minha vida consistia em fazer relatórios, marcar reuniões com fornecedores e procurar por um propósito maior além das paredes do meu escritório. As tarefas diárias eram tão monótonas que eu sentia vontade de fazer algo mais emocionante. Desculpem a expressão, mas no meu país usamos isso para descrever o quão entediante algo pode ser. Então vocês podem imaginar o quão pouco emocionante era o meu escritório. A parte mais interessante do meu dia era decidir o que comer no café da manhã ou esperar o entregador da FedEx com um pacote. Ele era bem bonito, o que até nos rendeu um pouco de fofoca entre os colegas. Mas a rotina mudou quando um novo colega chegou para trabalhar. Ele era um homem que transmitia uma energia diferente. Seu nome era Leonardo. Ele se tornou uma espécie de imã que desviava minha atenção de tudo. Me pediram para mostrar a empresa a ele e depois compartilhar meu escritório com ele. Na verdade, meu escritório era espaçoso e não havia outro lugar para colocá-lo. Sinceramente, isso não me incomodou nem um pouco. Ter um homem atraente por perto era motivador e revigorante, mesmo que apenas como um vizinho de trabalho. Sei que você pode estar pensando, como posso falar assim sendo casada? A realidade é que eu não queria me casar, mas pressões familiares me levaram a essa decisão. Meus pais insistiram para que eu me casasse com esse homem, mesmo que eu não o amasse, garantindo que com ele não faltaria nada. Minha família é tradicional e queria que nos casássemos com alguém de boa situação financeira para garantir nosso futuro. Eles eram conservadores e eu não tinha escolha a não ser seguir suas regras. Meu marido era bem mais velho, um tanto mesquinho e egocêntrico. Para os outros, nosso casamento parecia perfeito, com empregos estáveis, casa própria e alguns carros. No entanto, por dentro éramos mais como companheiros de quarto. Dividíamos as despesas e tínhamos algumas coisas em comum, mas não havia amor. Ele nunca me tratou mal. Na verdade, foi bastante amável. Poderíamos dizer que tínhamos um relacionamento cordial. Eu era a jovem decente que mantinha a fachada perfeita para ele levar sua vida independente longe dos olhos alheios. Por motivos claros, meu casamento se transformou em uma espécie de prisão, onde o conforto material e as aparências externas se tornaram uma gaiola que aprisionou meus sonhos e aspirações ao longo dos anos. Quando nos casamos, não tínhamos filhos e eu nunca imaginei que teríamos, já que dormíamos em quartos separados e não tínhamos intimidade. Minha vida parecia um jogo em que ninguém ganhava. Todos eram perdedores disfarçados de vencedores. A entrada de Leonardo na minha vida, com seu magnetismo e aura misteriosa, me fez lembrar da liberdade que eu havia perdido no casamento. Sua presença despertou em mim uma saudade por paixão que estava enterrada sob as aparências. Conforme compartilhávamos projetos e conversas, descobrimos afinidades que ultrapassavam o âmbito profissional, criando uma ligação inexplicável entre nós. Essa conexão desafiava a lógica e me fazia questionar as decisões que havia tomado até então na minha vida. Eu me repreendi por ter seguido cegamente as vontades dos meus pais e aceitado um relacionamento sem amor. Percebi, entre olhares furtivos e sorrisos cúmplices, que Leonardo também sentia interesse por mim, mesmo sendo casado. Seus olhos revelavam um desejo profundo que ultrapassava as palavras, e a cada encontro eu percebia a atração mútua que crescia entre nós. Assim, meus dias se tornaram emocionantes, e senti como se estivesse vivendo minha própria novela. Em uma tarde, pediram-me alguns relatórios importantes que precisavam ser entregues no dia seguinte. Então eu decidi ficar no escritório até terminá-los. Leonardo, vendo-me ocupada, ofereceu ajuda e eu agradeci pelo apoio. Então dei a ele algumas tarefas para fazer. Ficamos sozinhos no escritório e tudo estava escuro, exceto pela luz das nossas mesas. Quando percebemos, já eram 10 da noite. Então pedimos algo para comer e jantamos. Fizemos uma pausa e nos sentamos em uma pequena sala de descanso para funcionários no prédio. Conversamos tão confortavelmente que perdemos completamente a noção do tempo. Quando percebemos, já eram 00:30. Nos levantamos rapidamente para terminar o trabalho e durante a correria, nos encontramos cara a cara. Naquele momento, nossos olhares se prenderam como ímãs. Nos aproximamos e nos beijamos loucamente. Foi um momento que marcou uma mudança radical na minha vida. Eu me senti feliz, amada e, infelizmente,
culpada, sabendo que ele também era casado, mas isso não nos impediu. Depois de 3 meses de um relacionamento impróprio, Leonardo e eu conversamos e concordamos em dizer aos nossos respectivos parceiros que nossos relacionamentos não estavam mais funcionando e que estávamos apaixonados por outras pessoas. Uma noite falei com meu marido sobre querer o divórcio, dizendo que não queria mais continuar. Eu estava cansada de viver uma mentira, fingindo ser algo que não era e dizendo ter encontrado amor em outro homem. Como você pode imaginar, meu marido ficou muito chateado e me ameaçou de várias maneiras. No entanto, eu reuni coragem e decidi sair daquela casa. No dia seguinte, consultei um advogado e consegui o divórcio por mútuo acordo, encerrando de vez nosso relacionamento. Leonardo me disse que ainda não tinha falado com sua esposa porque ela estava doente, mas que quando ela melhorasse, ele diria que iria deixá-la. As semanas passaram e Leonardo começou a frequentar ainda mais minha casa. Perguntei-lhe se ele ainda estava com a esposa dele, e ele apenas disse que falaria com ela em breve, que não tinha coragem de machucá-la, pois estavam juntos desde a adolescência. No entanto, suas palavras de promessa ficaram suspensas no ar, enquanto nossa cumplicidade continuava a crescer nas sombras. Após 9 meses de relacionamento, perguntei a Leonardo o que ele faria com seu casamento, pois não queria mais ser a outra mulher. Eu precisava saber a verdade para poder tomar uma decisão. Ele me assegurou que terminaria com sua esposa, dizendo que não aguentava mais e que queria terminar de uma vez por todas aquela relação para vir morar comigo, pois me amava de verdade. Eu fiquei feliz e o abracei, dizendo que também o amava. Mas os dias passaram e a situação não mudou. Uma noite decidi segui-lo até sua casa e vi que ele estacionou em frente a uma casa onde uma mulher grávida e uma criança pequena o receberam na porta. Era evidente que tudo o que ele me disse era mentira. Ele não tinha a intenção de deixar sua esposa. No dia seguinte, confrontei-o quando ele chegou ao escritório, mas ele simplesmente fechou a porta na minha cara. Ele disse que sentia minha falta e que pensava em mim o tempo todo. Eu contei a ele que o segui e vi que ele tinha um filho e outro a caminho. Ele se desculpou e pediu paciência. Eu respondi que não tinha mais paciência e que era melhor ele tomar uma decisão de uma vez por todas. Ele afirmou que me escolheu e prometeu falar com a esposa o mais rápido possível. No entanto, esse dia nunca chegou. Ele continuou manipulando a situação para manter sua vida dupla. Ele tinha sua casa e família, enquanto eu só tinha migalhas. Ele sabia como me manipular e isso me incomodava profundamente. Leonardo queria continuar desfrutando os benefícios do nosso relacionamento, mas eu decidi tomar uma atitude. Procurei uma mulher que fazia magia negra, alguém que conhecia há anos e que me ajudou em momentos difíceis. Expliquei que queria que meu namorado deixasse sua esposa para ficar comigo, como ele sempre dizia que faria. Pedi que ela realizasse alguns trabalhos para fazer com que a esposa de Leonardo o desprezasse e o odiasse, e para que Leonardo sentisse desespero por estar ao meu lado. Essa mulher concordou em realizar os trabalhos, mas me alertou sobre as consequências de desejar o mal para alguém, alertando que isso poderia retornar multiplicado. Eu decidi seguir em frente com isso, cansada das mentiras de Leonardo sobre amar-me e querer deixar sua esposa. Depois disso, fiquei sozinha em casa, refletindo sobre tudo. Naquele mesmo dia, a mulher iniciou os rituais e, surpreendentemente, eles funcionaram. Algumas semanas depois, Leonardo veio morar comigo e tudo foi maravilhoso no início, como uma lua de mel encantadora. No entanto, à medida que os dias passavam, admito que meu comportamento em relação a ele começou a mudar. Fiquei calada, ridicularizei-o e agi de muitas outras formas das quais não me orgulho. Acho que todo o tempo que ele mentiu para mim fez com que um ódio crescesse em mim, algo que eu não conseguia entender. Cerca de 7 meses depois de começarmos a morar juntos, Leonardo começou a apresentar sintomas inexplicáveis. Sua saúde deteriorou diante dos meus olhos, e apesar de inicialmente atribuir esses sintomas à ansiedade e às mudanças em nossas vidas, logo percebi que algo mais sombrio estava acontecendo. Desesperada com essa situação estranha, decidi levá-lo até a mulher que havia realizado o trabalho de bruxaria para separar Leonardo de sua esposa. Com um nó na garganta, levei-o até
busca de uma explicação para o tormento que o consumia. Estava com medo de que a situação fosse resultado dos trabalhos que pedi, pois jamais desejei sua morte e não queria isso em minha consciência. Quando chegamos lá, Leonardo deitou-se na cama e ela lhe deu chá para relaxar e dormir, o que era importante para o que ela precisava fazer. A bruxa revelou a verdade por trás dos males que assolavam meu namorado. A sogra, furiosa com a decisão de Leonardo abandonar sua filha, decidiu lançar uma maldição ou trabalho de magia negra para puni-lo por sua traição, além dos trabalhos que eu havia solicitado para mantê-lo ao meu lado. A culpa tomou conta de mim. No momento em que percebi que meu desejo de vingança desencadeou uma série de eventos que ameaçaram destruir muitas pessoas. Entre lágrimas de arrependimento, implorei à bruxa que me ajudasse a desfazer o dano que causei, removendo os trabalhos que havíamos imposto a Leonardo e também a maldição que a ex-sogra havia lançado sobre ele. Ela concordou em fazer isso, mas explicou que não seria instantâneo. Levaria semanas de trabalho físico e espiritual. No entanto, ela me alertou que o relacionamento inevitavelmente acabaria mais cedo ou mais tarde e que Leonardo provavelmente voltaria para sua ex-mulher e filhos. Concordei em permitir que ela desfizesse completamente o dano. Desde aquele dia, prometi a mim mesma nunca mais recorrer à bruxaria como arma de vingança ou manipulação. Aprendi por meio de lições dolorosas de que o caminho da magia está cheio de perigos e consequências imprevistas. Leonardo e eu nos separamos cerca de 3 meses depois que a bruxa removeu os trabalhos. Ele voltou para sua esposa e filhos, como ele havia mencionado que faria. Larguei meu emprego e decidi me mudar para outra cidade. Eu estava cansada da rotina e queria explorar mais do mundo. Por isso, consegui um emprego na cozinha de um restaurante. Ao longo do tempo, aprendi a preparar pratos requintados, o que ampliou minha perspectiva. Foi assim que descobri minha paixão pela culinária. Passaram-se 20 anos desde aquele relacionamento difícil. E hoje estou casada com um homem maravilhoso que me ama e me apoia em tudo. Temos uma filha e moramos em uma cidade encantadora na Espanha. Administro um pequeno restaurante e faço o que amo. Realmente, mudar de vida pode transformar tudo. Assim como muitas pessoas, eu não acreditava em bruxaria. Porém, depois de tudo o que aconteceu comigo, estou convencido de que magia negra e bruxaria são reais. Você deve estar se perguntando por que mudei de ideia. Vou contar algumas situações que me fizeram pensar assim. Para começar, há alguns meses perdi minha mãe de uma maneira muito difícil. Durante a noite, descobrimos que ela tinha cirrose e câncer, que se espalhou para vários órgãos, incluindo o estômago. O mais surpreendente foi que minha mãe nunca bebeu álcool em toda a sua vida. Foi muito triste e doloroso para todos nós na família. Apesar de tentarmos com tratamentos médicos e quimioterapia, infelizmente não conseguimos salvá-la da doença. Cheguei a pensar na possibilidade de alguém ter usado bruxaria contra minha mãe. Então consultei uma pessoa especializada nesse assunto. Segundo esse especialista, para descartar essa ideia, ele disse que minha mãe não estava sob influência de bruxaria. Ela estava naturalmente doente e nada poderia mudar isso. Assim, enfrentamos o que estava por vir. Fizemos todo o possível para tornar os dias restantes da minha mãe o mais confortáveis e significativos possível, dando-lhe todo o amor e apoio necessários durante esses momentos difíceis. No entanto, algo dentro de mim continuava a suspeitar que, independentemente do que essa pessoa disse, talvez minha mãe estivesse envolvida com bruxaria de alguma forma. Essa situação trágica me fez lembrar de uma experiência anterior que fez com que eu deixasse de lado meu ceticismo, pois agora acredito firmemente na existência da bruxaria e que qualquer pessoa pode usá-la. Tudo começou vários anos atrás, quando estava quase me formando na universidade. Conheci uma garota alguns anos mais jovem do que eu, que trabalhava em uma empresa próxima à minha. Nós nos conhecemos porque frequentávamos os mesmos lugares e nos conectamos quase instantaneamente devido aos nossos interesses semelhantes. Desde o início, pensei que ela poderia ser a pessoa com quem passaria o resto da minha vida e até considerei a ideia de casar com ela. Começamos a namorar e, com o tempo, percebi que algo havia mudado em seu comportamento e ela não era mais a mesma pessoa com quem me conectei inicialmente.
Ela mudou completamente um dia, tornando-se imprevisível e temperamental. Tudo começou quando ela pediu emprestado meu celular. Eu dei a ela sem hesitar, pois não tinha nada a esconder. Ao abrir o Instagram, ela viu a foto de uma influenciadora e minha namorada começou a insinuar coisas, como se estivesse procurando briga. Cansado dessa situação, pedi o telefone dela em troca para verificar se ela seguia pessoas atraentes nas redes sociais. Embora tenha resistido no início, ela acabou concordando. Ao verificar o telefone, notei que suas conversas no WhatsApp eram breves e poucas, mas ao explorar a pasta de fotos enviadas, encontrei imagens íntimas dela. Não sabia se elas eram destinadas a mim ou a outra pessoa, então continuei investigando. Acessei o Facebook dela e lá encontrei provas concretas de sua infidelidade, incluindo nomes e detalhes explícitos. Com base nessas evidências, decidi terminar imediatamente o relacionamento. Juntei seus pertences que estavam na minha casa e os levei de volta para ela. Bloqueei-a em todas as redes sociais e até mudei meu número de telefone para cortar qualquer comunicação com ela. Apesar das tentativas dela de me fazer sentir culpado e de chorar para que voltasse, decidi manter minha decisão de nunca mais retornar a esse relacionamento tóxico. Com o tempo, comecei a vivenciar uma série de eventos estranhos que me deixaram atordoado. Também notei que estava tendo sonhos mais frequentes e acordava inexplicavelmente às 3 da manhã, sentindo-me muito mal. Além disso, meu humor estava ruim ao longo do dia e até me envolvi em um acidente de trânsito onde colidi com 2 veículos que, surpreendentemente, eu não tinha visto. Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido, mas fiquei endividado devido aos danos causados aos carros. Tudo parecia estar dando errado na minha vida e minha mãe percebeu meu mau humor, ficando preocupada comigo. Ela consultou uma pessoa especializada em leitura de cartas e, segundo essa pessoa, uma mulher que não conseguia superar nosso término estava me prejudicando intencionalmente. Ela não aceitava que nosso relacionamento havia terminado e desejava vingança porque não conseguiu que eu a perdoasse e voltássemos a ficar juntos. Parecia que ela acreditava que eu não seria ninguém sem ela. Embora eu estivesse inicialmente cético em relação a essas afirmações, decidi seguir o conselho do curandeiro e passei por diversas limpezas espirituais. Com o tempo, comecei a me sentir melhor e minha situação começou a melhorar gradualmente. O curandeiro me ofereceu a oportunidade de devolver o mal à mulher que estava me afetando, mas decidi não fazer isso porque ainda guardava carinho por ela. Durante muitos anos, perdi o contato com essa garota até recentemente, quando ouvi falar dela novamente. Foi então que comecei a acreditar em bruxaria e como energias negativas podem afetar nossas vidas de maneiras misteriosas. Para compreender completamente essa nova perspectiva, é importante mencionar que meu pai me abandonou desde o nascimento, negando ser meu pai. Devido às difíceis circunstâncias financeiras da minha mãe na época, sua ausência foi especialmente dolorosa. No entanto, fomos abençoados por receber apoio de pessoas bondosas que nos ajudaram durante esses tempos difíceis, e sou eternamente grato a eles. Durante minha infância, senti um vazio profundo ao ver meus colegas comemorando o Dia dos Pais com suas famílias. Minha mãe sempre esteve lá para me confortar e me dar tanto amor quanto qualquer pai poderia dar. Sou muito grato a ela por isso. Durante minha adolescência, tive a oportunidade de conhecer meu pai, mas infelizmente o encontrei em um estado lamentável devido ao seu vício em álcool. Embora ele tenha concordado em me reconhecer como filho, suas intenções pareciam ser pedir dinheiro. Sentia um grande ressentimento, especialmente ao lembrar da dor que ele causou à minha mãe. Ele teve mais filhos com outras mulheres e também não os reconheceu. Uma das minhas irmãs entrou em contato comigo pedindo ajuda quando meu pai sofreu um acidente e, com muita raiva, ignorei as mensagens. Descobri que o acidente não foi tão grave quanto parecia e que meu pai iria se recuperar. No entanto, algo estranho aconteceu. Apesar de seu vício forte em álcool, todos os seus órgãos estavam saudáveis. Isso me intrigou, pois era difícil acreditar que alguém que bebia tanto não mostrasse sinais de doença nos exames médicos. Decidi deixar isso de lado e me aproximei de Deus, decidindo esquecer meus sentimentos de ódio e perdoar aqueles que me machucaram, inclusive meu pai. Fui visitar
visitar meu pai e, sinceramente, disse a ele que o perdoava por tudo, incluindo o que ele fez à minha mãe. Percebi que não fazia sentido guardar ódio, pois não era meu papel julgar as ações dos outros. Acreditei que Deus seria o juiz final e que cada um prestaria contas no devido tempo. Alguns meses depois, meu pai sofreu um acidente fatal ao subir em uma árvore. Ao saber disso, senti alívio por ter tido a oportunidade de conversar com ele e perdoá-lo. Era reconfortante saber que estávamos em paz antes de sua partida. Você pode estar se perguntando por que comecei falando sobre minha mãe. Ao organizar algumas de suas coisas e refletindo sobre minhas experiências e crenças, acredito que minha mãe carregava muita dor por causa do meu pai, especialmente após ele nos negar. Ela se afastou completamente de nós até eu quase ser adulto. Sinto que ela talvez quisesse que ele pagasse por todo o sofrimento que causou. Curiosamente, pouco depois da morte do meu pai, minha mãe começou a sofrer de doenças relacionadas ao alcoolismo, embora nunca tenha bebido álcool em sua vida. Isso me fez pensar que talvez ela tenha usado bruxaria contra ele e o destino ou karma acabou levando-o embora. Compartilho isso porque vivo com medo e culpa, sentindo que causei tudo isso simplesmente por existir. Sinto-me sozinho e triste, pois não só perdi meu pai, a quem costumava culpar por nossa situação, mas também perdi minha mãe. É um fardo emocional muito pesado para carregar. Acredito que a bruxaria existe e que nossas ações têm consequências. Às vezes, perdoar é a melhor escolha para alcançar paz interior e uma mente mais tranquila. O ódio e o ressentimento podem corroer nossa alma e prejudicar nossa própria felicidade. É importante buscar o perdão e deixar ir o peso das mágoas para podermos seguir em frente com mais leveza e paz de espírito.